Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Amados ouvintes, irmãos e irmãs, é com a graça maravilhosa que nós estamos aqui para mais esta abençoada programação, trazendo esta palavra de ajuda ao seu favor. Lemos aqui no Evangelho segundo João, capítulo 16, versículo 13. Veja, por que esta promessa de Jesus, meu irmão? Ele dizendo aqui que ele enviaria, Enviaria aquele Espírito da verdade. E quando aquele Espírito da verdade viesse, ele seria o guia da igreja. Jesus enviou este Espírito Santo, para guiar a sua igreja, porque ele bem sabia que a igreja precisaria deste guia, meu irmão. Agora veja, nós, no natural e no espiritual, nós precisamos ser guiados. Veja, quando você nasceu, quando você foi nascer, até mesmo para você vir ao mundo, você precisou das mãos de outra pessoa, ou de uma parteira, ou de um médico. Então você foi guiado para vir a este mundo. Quando você era uma criança, um adolescente, você foi guiado pelos seus pais no caminho que você precisava andar. Quando você vai para o colégio, você é guiado pelos professores. Então, na vida, irmãos, nós temos que ser guiados. Nós nascemos com esta necessidade. É por isso que a palavra nos compara como ovelhas. Porque uma ovelha, meu irmão, diz a ciência, ela não pode guiar a si própria. O que acontece? Ela consegue enxergar aí cerca de 10 metros, de 7 a 10 metros. Esta é mais ou menos a distância que uma ovelha pode enxergar. Isso no natural. Então ela precisa ser guiada. Uma ovelha, um animal. Por isso Deus nos comparou como ovelhas. Porque nós precisamos e somos guiados por alguém, por algum espírito. Ora, se no lado natural nós somos guiados, precisamos ser guiados, precisamos ser dirigidos por alguém, então, no âmbito espiritual, meu irmão, nós precisamos de um ser espiritual para nos guiar nas coisas espirituais. Você precisa ter. Você vai ser guiado. Você vai ser conduzido por alguma entidade, por algum ser espiritual. Agora, é você quem vai escolher. Nós temos aí 2 guias, irmãos. Nós temos o Espírito Santo de Deus para nos guiar em toda a verdade, como ele também prometeu ali o salmista no Salmo 23, versículo 2 e 3, ele fala: guia-me mansamente às águas tranquilas. Então você vai ter que escolher qual guia você quer para a sua vida, tanto natural, quando você se torna uma pessoa adulta, e você também vai precisar escolher qual guia espiritual você vai ter. Ou você será guiado, dirigido pelo Espírito Santo de Deus,
que é este guia que Jesus prometeu enviar, que ninguém mais é do que Ele mesmo. Ou é este Espírito de Deus que vai entrar em nós, vai entrar em você, vai descer no seu coração, vai ali assumir a torre de controle, meu irmão, e vai te guiar pelo caminho da justiça, pelas águas tranquilas, pelos pastos verdejantes. Ou é o espírito do diabo quem vai guiar você, meu irmão. Agora você precisa fazer esta escolha. Mas Deus, Ele nos deu uma promessa, que Ele mesmo nos guiaria, meu irmão. Ele nos deu esta promessa. Está no livro de Isaías, capítulo 49, a partir do verso 8. Nós vemos isso. O profeta Isaías dizendo: assim diz o Senhor, no tempo aceitável te ouvi, e no dia da salvação te ajudei, e te guardarei, e te darei por aliança do povo, para restaurares a terra, e dar-lhes em herança as herdades assoladas, para dizeres aos presos, sai, libertação, e aos que estão em trevas, aparecei, e eles pastarão nos caminhos, e em todos os lugares altos haverá o seu pasto. Nunca terão fome, nem sede, nem clamor, nem sol os afligirá, porque o que se compadece deles os guiará. Aleluias! O Senhor, e os levará mansamente aos mananciais das águas, e águas tranquilas, como disse Davi no Salmo 23, e águas vivas. Ele nos levará mansamente a estas águas tranquilas. Ele nos levará a esta vida eterna. Mas para que Ele possa nos levar, para que Ele possa te guiar, meu irmão, você precisa aceitá-lo. Você precisa chamar Ele para a sua vida, irmão, e permitir que Ele entre em sua casa, como está em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém me deixar entrar, entrarei em sua casa, e cearei com ele, e ele comigo. Mas para que Ele possa te guiar, meu irmão, aí você precisa escolher, você precisa permitir, meu irmão. Agora, o que as pessoas hoje estão escolhendo como guias? Veja, elas estão escolhendo um bode. Lá em Israel, primeiro livro de Samuel, ali nós vemos, Israel queria um guia político. Deus guiava Israel através do profeta Samuel. Samuel era rei, sacerdote e profeta de Deus para Israel. Então ele era o guia. Deus guiava Israel através do profeta Samuel. Mas chegou um momento que Israel é um tipo da igreja, a igreja hoje. Chegou um momento que Israel quis um governo humano. Ou seja, Israel quis um guia humano, e eles escolheram para si Saul, o filho de Quis. E este aí foi o grande problema de Israel. Foi quando eles deixaram de ser guiados por Deus para serem guiados por um político. E parece a mesma coisa, irmãos, que as igrejas, que as pessoas estão escolhendo no dia de hoje. Em vez deles buscarem homens cheios do Espírito Santo, cheios da graça de Deus, homens que às vezes não sabem nem o seu abecedário,
eles estão buscando os seus Sauls nas faculdades, nas teologias. Eles estão buscando homens intelectuais que conhecem muita teologia, mas não conhecem nada da revelação, ou seja, espiritualmente são cegos. Em Mateus capítulo 15, versículo 14, Jesus disse: deixai-os, são condutores cegos, ou seja, guias cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos vão cair no mesmo buraco, irmão. E o profeta de Deus para esta era, o irmão Brana, ele conta na mensagem um guia sobre aquele pato, o pato guia. Veja, ele observava ali, quando chegava o momento da migração, porque ali vinha naquela região um frio extremo, e os patos precisavam migrar para outro lugar por um tempo, até que aquele frio extremo passava, e eles retornavam novamente. Então ali no meio daqueles patinhos, havia um ali que era elegido, escolhido para ser o guia daqueles patinhos, meu irmão, na natureza. Então aquele patinho guia, ele levantava o seu pescoço, a sua cabeça, olhava para um lado, olhava para um outro, ou seja, ele escolhia o caminho para o qual ele ia, ele tinha esse instinto dado por Deus. Não precisava de nenhuma faculdade, nenhuma sabedoria humana. Então ali ele começava a fazer quá-quá, quá-quá, e ele ia para o meio da lagoa, e aqueles outros patinhos o acompanhavam, porque sabiam que ele era um guia, que ele ia guiá-los para o local seguro. Aquele era o guia. Então aquele patinho batia suas asas e alçava voo naquela direção segura. E aqueles outros patinhos todos os seguiam para um lugar seguro. Ele era um guia. Veja, Deus proveu um guia para os patinhos. Deus proveu um guia para a natureza. O sol é um guia para a natureza. Deus proveu um guia para a noite. A lua é um guia para a noite, irmão. E Deus também proveu um guia para a sua igreja. E este guia é o Espírito Santo de Deus, manifestado nos homens que Deus tem levantado, conforme o livro de Efésios capítulo 4, versículo 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para pastores, outros para evangelistas e outros para doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, da igreja, irmãos. Então o Espírito Santo, Cristo enviou este Espírito Santo nos homens de Deus para guiar a igreja por estas águas tranquilas, por esse caminho do arrebatamento, para levar a sua noiva no arrebatamento. Mas as pessoas, às vezes, na maioria das vezes, eles escolhem um bode para guiar as ovelhas. Veja, as ovelhas ali, quando elas vão ser levadas ao matadouro, irmãos, elas não sabem o caminho. Então lá eles escolhem um bode. E aquele bode ele vai guiando as ovelhas. Ele vai subindo a rampa e as ovelhas vão atrás dele, daquele bode. Mas quando chega bem na porta, irmão, quando chega na hora de entrar no matadouro, então aquele bode ele salta fora, ele salta daquele caminho de morte e ele deixa somente as ovelhas irem para o matadouro. E é isso que o diabo faz com as pessoas, irmão. Ele guia as pessoas no cigarro, ele guia as pessoas na cachaça, nas drogas.
E quando chega na hora da pessoa morrer, ele salta, aquele espírito sai da pessoa e deixa ela morrer sozinha, sem Deus, sem um guia espiritual para levá-lo à sexta dimensão. Oh, meu irmão, minha irmã, mas você ainda tem, nesta hora, você ainda tem fôlego de vida em seus pulmões. Você ainda pode aceitar este guia Espírito Santo. Permita que ele entre no seu coração, abra o seu coração para o Espírito Santo de Deus, irmão. Permita que ele entre em sua vida e ele vai te guiar todos os dias da sua vida, 24 horas por dia. O salmista disse no Salmo 121, irmão, preste atenção nisso, versículo 4 e 5, eis que não tosquenejará, ou seja, não dormirá, não vai pestanejar, o guarda de Israel. O Senhor é quem te guiará, irmão. Aleluias! O Senhor é a tua sombra, é a tua direita. Então este Espírito Santo é o guarda de Israel, irmão. E ele não dorme, ou seja, ele não tosqueneja, ele não se distrai, ele é o guia. Deus o enviou para nos guiar pelo caminho da justiça. Mas você precisa, meu irmão, aceitar. Você precisa escolher este guia para te guiar no lado bem. Sabe por quê, irmão? As pessoas hoje, para andar pelo caminho largo, para andar pelo caminho fácil, pela porta larga, você não precisa nem de um guia, o caminho é fácil. Ninguém precisa ser guiado por um deserto ali. Ele caminha por qualquer lugar. Mas para andar num caminho estreito, que é a palavra de Deus, irmão, que é o caminho da justiça, que é o caminho estreito, você precisa de um guia. E este guia, meu irmão, ele precisa ser elegido por Deus, ele precisa ser ungido. Veja, aquele patinho, se ele não fosse um guia correto, o profeta mostra nessa mensagem um guia também, que às vezes eles viam uma miragem ali no asfalto, uma miragem que parece uma lagoa de água. E às vezes o pato não tinha um sentido de guia aguçado. E ele achava que aquela miragem que dá no asfalto era a lagoa. E aqueles patinhos, eles voavam tudo um voo rasante para aquele asfalto, achando que era a lagoa, e eles morriam ali no asfalto. E há caminhos que para o homem parece bom, diz a Bíblia em Provérbios, mas o final dele é a morte, irmão. Então, às vezes, você pode pensar que está servindo a Deus, que está adorando a Deus, irmão. Mas veja qual é o seu guia. Veja aonde o guia está te levando, irmão. Porque um guia, ele precisa conhecer o caminho. Ele precisa ser um especialista. Agora, se o seu guia for um cego, como Jesus disse em Mateus capítulo 15, irmão, ele é cego, ele não enxerga o caminho, ele vai cair no buraco, ele vai cair no asfalto, na miragem, e você vai cair com ele, irmão. O seu guia precisa ter a palavra de Deus como guia dele. Aleluias! Ele não pode ter um sistema denominacional, ele não pode ter um estatuto de igreja como guia dele, não. O seu pastor, irmão, seu guia espiritual, ele precisa ser guiado pela palavra de Deus, nada mais senão a palavra de Deus. Se ele é guiado pela palavra de Deus, ele vai te guiar com a palavra de Deus. Então, ambos, você e o seu guia, meu irmão, vão chegar na eternidade. Aleluias! Mas você precisa ter esta revelação e o seu guia precisa ter esta revelação. Agora veja, o que é o tipo ali, quando João
foi batizar a Jesus, ali estava o Cordeiro de Deus. Ali estava o Cordeiro e desceu a pomba, ali simbolizando o Espírito Santo. Então, quando Deus foi se representar, ele se representou com o animal mais humilde, que é o cordeiro, e o animal mais simples, que é a pomba. Agora, para você, irmão, ser guiado por esta pomba, por este animal simples, você precisa ter a natureza de cordeiro. Aleluia! Muitas pessoas estão com a natureza de lobo. A pomba do Espírito Santo, ela não vai descer, irmão, em uma natureza conforme uma serra circular. O profeta de Deus diz que você tem que amenizar este seu mau gênio com a oração, meu irmão. Então, para que o Espírito Santo possa descer em nós, para nos guiar no caminho da justiça, nós precisamos do quê? Precisamos do novo nascimento. Precisamos receber esta natureza de ovelha. Precisamos receber esta simplicidade para que o Espírito Santo possa pousar em nossos corações e nos guiar pelo este caminho da justiça, meu irmão. Que Deus possa, meu irmão, nos dar para mim, aleluias, dá para você este espírito de ovelha, esta natureza de ovelha, para que ele possa nos guiar mansamente. Para ele guiar mansamente, precisa de um animal manso também. Amém? Que Deus os abençoe, meus amados irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Senhor, eu quero na tua vontade estar, pois meus caminhos estão em tuas mãos. A minha escolha já fiz, e esta foi o teu querer, por onde guiar os meus passos, Senhor, eu irei. Guia-me, usa-me, pois me entreguei em tuas mãos, meu Senhor. Cumpre em mim o teu querer, manifesta a tua vontade perfeita em meu ser. Minha alma deseja sempre estar nas mãos do Senhor. Meu coração sempre anela, mas do teu amor. Pois tudo que cumpriu em mim, a minha eleição confirmou. Sou um filho real, sou guiado pelas mãos do Senhor. Guia-me, usa-me, pois me entreguei em tuas mãos, meu Senhor. Cumpre em mim o teu querer, manifesta a tua vontade
perfeita em meu ser. Guia-me, usa-me, pois me entreguei em tuas mãos, meu Senhor. Cumpre em mim o teu querer, manifesta a tua vontade, perfeita em meu ser. Manifesta a tua vontade, perfeita em meu ser.